E o Vasco, hein? O Vasco tá embalado, hein? Já são 7 jogos sem perder e amanhã tem um desafio tremendo contra o Palmeiras em São Paulo. Rafael De Angeli, meu camarada, o Vasco tem um problema no meio campo, mas também tem uma volta importante no meio campo. Exatamente, Escobar. Tudo bem? Um abraço para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no GE. O Cauã Barros está suspenso para o jogo contra o Palmeiras, o volante jovem do Vasco de 21 anos. Ele foi titular, Escobar, nesses 7 jogos de invencibilidade do Vasco na temporada, né, incluindo Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas ele recebeu o 3º cartão amarelo no jogo contra o Cruzeiro no sábado, aqui em São Januário, na vitória do Vasco por 2-0, e por isso não está à disposição do Fernando Diniz. A tendência é que o Tietê assuma a vaga do Barros. O Tietê era titular do Vasco, sofreu uma lesão muscular. O último jogo dele foi contra o Botafogo, mas ele se recuperou, vem treinando normalmente desde antes do jogo contra o Cruzeiro. Treinou normalmente hoje, então a tendência é que ele assuma, Escobar, a titularidade ali no meio-campo, ao lado do Hugo Moura e do Coutinho. Tirando o Barros, o Vasco não tem desfalques para a partida contra o Palmeiras, Escobar. 2015, o Vasco nem era um Vasco que caiu 13, né? E caiu 15 também, não foi? Sim. Então foi um Vasco que venceu o Palmeiras. Tudo bem que o Palmeiras também naquela época Mas era aquele não Vasco, era essa... Foi o Vasco do segundo turno em que o Nenê chegou e quase salvou o Vasco. Sim. Ele jogou muito esse jogo, inclusive. Jogou muito, ele acabou com o jogo no Allianz Parque. E o Vasco só não venceu o Palmeiras em 2023 porque o VAR interferiu no gol do Palmeiras. Mentira! Não acredito. De uma forma que não deveria Qual foi interferir. o ano? 2023. Ah, Foi no momento... nem gosto desse ano. Foi no Por que momento... você tá rindo, garoto? Vai! Foi no momento, inclusive, que o Vasco também tinha recebido os reforços no segundo turno. O Vasco até se livra do rebaixamento, mas era um jogo no Allianz Parque, já tinha o Verratti, já tinha o Paulinho. E aí o VAR interfere de uma forma que não poderia intervir e ficou por isso mesmo, mais uma Ficou, vez. né? Não acredito. Achei que ia voltar. Não, Isso é só nunca Libertadores. volta. Nunca volta. E com alguns times. Esse é igual o tempo. O tempo nunca volta. Não, esquece. Nunca volta. Ô, Pedrosa, mas você me conta aí, tem alguém voltando? Tietê voltando? Será que volta o Tietê? Tem uma possibilidade dele voltar e o Thiago Mendes também para a lista. O Lucas Piton não deve voltar para essa partida, mas já tem uma semana que o Tietê tem treinado normalmente. Não acredito que seja titular, mas acredito que vá para o banco. A gente vai ter a divulgação dessa lista hoje para viagem, né, terça-feira. E aí o Vasco também tem uma dúvida do Carlos Cuesta, que saiu sentindo na partida contra o Cruzeiro. Provavelmente vai ficar fora desse jogo também, uma pena, porque não é uma lesão grave, não é nada muito grave, mas é um jogador que vinha encaixando com o Robert Renan. Então eu acredito, amanhã a gente vai poder trazer com mais exatidão, que o Vasco vá com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan na direita, jogando na posição do Carlos Cuesta, Lucas Freitas na esquerda e o Pumita como lateral esquerdo. O Barros está suspenso, uma péssima notícia, então acredito que ele vá de Hugo Moura e Matheus Cocão, Coutinho, Nuno, Ryan e Verratti. Para mim, isso é um achismo, tá? Pelo que eu entendo da coerência do trabalho do Fernando Diniz, que ele possa colocar esses jogadores. Amanhã a gente vai ter mais tranquilidade para poder falar isso, ou até hoje mesmo, se a gente vai apurar. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, diante do cenário, infelizmente, mais uma lesão aí que acaba desfalcando o Vasco. Hoje, Vasco, Flamengo e Fluminense, há um entendimento. Há uma baita parceria. Há, inclusive, um contrato assinado, um memorando de entendimento assinado, onde o Vasco pode jogar 7, 8 jogos lá. É verdade. E pode jogar no Newton Santos também. A questão de São Januário, ela está andando nas fases burocráticas. O que tem hoje de concreto? Já há uma intenção de compra de 85%, mais 15%, por empresas diferentes, 85% de uma empresa e 15% de outra, para comprar o potencial construtivo de São Januário, o que a gente vai falar aí de 500 milhões de reais para reformar São Januário. O Vasco estendeu esse prazo para que o comprador pudesse fazer, mas já há uma intenção assinada, digamos assim, um pré-contrato assinado, e agora o Vasco está aguardando, de fato, a concretização para que o clube receba dinheiro em caixa, pelo menos de um adiantamento, e comece as obras. O que o Vasco não vai fazer é começar as obras sem ter o dinheiro, de fato, para você... começa aqui, aí espera o dinheiro de novo. O Vasco quer estudar uma viabilização desse plano para já no final do ano, parar de dezembro a janeiro e conseguir já começar a reforma. Quanto tempo de reforma? São 3 anos. 3 anos? São 3 anos, assim, a gente pode colocar por baixo aí. Caramba, 28, é 27, 26, 27, 28.
Caramba, é muito Entendeu? tempo, Venê. 3 anos que eu não começo, já te falei. Tem isso. Tem uns ajustes aqui, outra acolá, e tem um porque- problema aqui. Quantos anos demorou pra construir São Januário? Tem essa informação Aí na você cabeça? tá querendo me pegar. Eu sou curiosa com essas coisas. Mas Qual o acredito que tamanho, tenha né? demorado muito mais, porque Sim, claro. a construção do São Januário foi feita pelos próprios torcedores, os negros, os operários e tudo mais. Com a tecnologia hoje em dia, você consegue reduzir bastante esse tempo. Mas o mais importante é porque... E ele vai perder essa marca Ele vai virar dele? com 2 andares, Fernanda. E Dois ele vai, andares? 2 andares e vai fechar. aqui o anel E todo? vai fechar, exato. Porque pra quem nunca foi em São Januário, né, pra quem mora fora do Rio, ou que não é Vasco, ou que não gosta de futebol, nunca foi, o São Januário, ele é muito, ele tem uma característica dele, né? Claro. Ele tem ele é um U. Essa parte aqui de trás, aonde você tá vendo esse telão, ele não tem arquibancada. É a capela. É uma capela. Tem, a estátua é aqui A desse estátua lado. do Romário é aí, É aqui, né? e a estátua do Roberto do Dinamite é do outro é lá. lado. Então ele é uma coisa muito singular, né? Sim. O estádio São Januário é muito singular em todos os sentidos e até nas suas características físicas. E aí ele vai perder essa carinha dele, então, Vai perder, Pedrosa? vai perder. Eu lamento, Venê. Porque vai É porque eu sou vai muito se tornar nostálgica, eu os sou estádios- péssima para comentar essas coisas. Eu particularmente, eu sou saudosista Eu também. eu sou muito. Sou muito É, saudosista. Agora. Eu sinto saudade do Maracanã antigo, falo Eu mesmo. também. Não que eu seja contra o Maracanã Eu atual. também. Mas assim, eu não sou muito fã de arena, mas eu entendo que hoje há necessidade. Porque assim, é entretenimento também. Por exemplo, tem a Arena Allianz Parque. Vai virar uma arena? A arena não. Ah, tá. Mas vai... Porque elas têm, se vocês forem reparar, elas têm as mesmas caras. Sim. Você tá Não. dentro delas, parece que tá tudo no mesmo lugar, né? No projeto, as características do projeto, eles preveem uma área popular para que a torcida do Legal Vasco demais. continue utilizando, seria, Golaço. sei lá, o setor norte, o setor Perfeito. sul. Seria isso. E as arquibancadas, elas vão ter um sistema, pelo menos no projeto, em que as cadeiras levantam e se tornam lugares como se fossem arquibancadas de fato. Aí, quando for fazer um show dentro do estádio, desce a cadeira. Entendeu? É um sistema lá de tecnologia em que você pode ter arquibancada e pode ter cadeira também. Arquibancada concretinho, descendo, aquela... É, arquibancada mesmo. Só que dentro desse sistema você consegue recolher a cadeira ou você sim. consegue utilizar a cadeira. Sem que o espaço fique prejudicado, entendeu? Interessante, Então né? é um projeto... Depois eu vou trazer as fotos aí, a gente pode colocar aqui amanhã. Tem um Eu projeto... não sou hater de arena não, tá? Só pra ficar claro. Eu sou um particularmente, pouquinho. Eu gosto da Aí tem prédio. Neoquímica e Allianz Parque. Pra mim são 2 arenas que eu gosto bastante. O mais legal pra mim da reforma de São Januário, além do Vasco entrar no século XXI financeiramente falando, porque a renda do Vasco hoje é pífia em relação a esses grandes clubes, enquanto o Vasco arrecada 500, 600 mil em São Januário, quando o Vasco joga no Maracanã, quando o Vasco joga em outro lugar, 3, 4 milhões Sim. em um jogo. Então é muito diferente, assim, e o Vasco precisa dessa grana. Mas o mais importante pra mim, não só a modernização, o conforto do torcedor do Vasco, mas o entorno ali. A barreira do Vasco, o Tuiuti, São Cristóvão, a revitalização daquela área é muito interessante. Ela é muito importante, inclusive dentro do projeto, moradores dali das áreas vão poder trabalhar dentro da reforma. Maravilha. Então isso é importante também, porque muita gente vive daquela comunidade que é o Vasco da Gama. Então, cara, eu acho que aquilo ali vai ser um salto pra Zona Norte. A reforma de São Januário é um salto para a Zona Norte, principalmente aquela região. E se vocês não têm noção de como realmente o entorno ganha a galera que mora quando é dia de jogo. E se a gente está pensando em São Januário, que a gente está colocando 20 mil por jogo, mais ou menos, 19 e uns pouquinhos, a gente vai ter uma arena com quanto? Um novo São Januário? Existe um estudo entre 44 Olha a só, 47. mais que o dobro, Venê, circulando na região, consumindo o que se vende por ali, utilizando, usufruindo daquele local. Isso é muito grandioso. É por isso que as pessoas que estão interessadas no estádio novo do Flamengo lá na zona portuária estão ansiosos por isso, porque isso de fato valoriza o entorno, como o Pedrosa acabou de mencionar. Então, assim, eu sou particularmente super a favor, a gente brinca aqui de arena ou não, independentemente de como vai ficar esse estádio aí, eu não tenho dúvidas que vai ser proveitoso para todos em volta de São Januário e, obviamente, para o Vasco da Gama, porque, assim, futebol hoje é negócio. A partir do momento que você consegue aumentar sua rentabilidade com o estádio, é a melhor coisa do mundo para o clube. Exatamente. Por exemplo, o São Paulo foi eliminado na Libertadores, mas vai ver a renda. Foi quase 10 milhões no jogo contra a LDU. Então, assim, foi uma renda maravilhosa, sabe? Imagina você faturar, entre aspas, 10 milhões em um jogo só, com uma renda de uma partida. É muito diferente. E assim, eu achei um golaço. Eu não sabia que esse setor popular
Para mim, devia ser uma lei no Brasil, né? Porque a gente tem um futebol que é um time, que é um esporte do povo, né? E aí a gente começa a ter os clubes querendo, obviamente, performar num nível altíssimo, e para isso você precisa ter um trabalho de sócio-torcedor forte, e aí a gente não tem como querer uma contratação cara e você não tem um sócio que vive, um sócio que é caro, que consome, vira ali um cliente, acontece, né? Então, você precisa ter uma mescla e pensar que tem uma lei em todos os estádios do Brasil, tem uma carga ali de, sei lá, 3 mil, 4 mil, 5 mil, um pedacinho daquele lugar ali, um pedacinho para o povo mesmo, com ingresso acessível, com valor para a galera aí no Maracanã, isso aí ia ser incrível. Eu tô nesse programa há 10 anos, e há 10 anos eu falo disso, isso é um sonho, isso ia ser assim, porque hoje, há quanto tempo o Flamengo virou aí um time que não briga para não cair? Família vascaína, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo nessa terça-feira. Terça-feira super movimentada no Gigante da Colina. O Vasco e Prefeitura fecham um acordo para a reforma de São Januário, ou seja, o caldeirão vai ficar muito top daqui para frente, né? A diretoria do Vasco está tentando reformar o mais rápido possível, né, para aumentar, né, a capacidade de públicos, né, em São Januário. Então, assim, uma baita notícia para o torcedor do Vasco. E amanhã tem um jogo muito importante envolvendo Vasco e Palmeiras, Palmeiras e Vasco. E eu tô na expectativa muito boa de que o Gigante da Colina possa fazer amanhã um jogo espetacular, e só a vitória interessa, né? O Carlos Cuesta e também Robert Renan deram um upgrade na zaga do Vasco muito grande, né? Estão passando confiança para o torcedor. Isso é muito importante. Então, assim, estou na expectativa muito boa de que o Gigante da Colina possa fazer uma baita de uma partida daqui para frente. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ouvir a opinião de todos vocês. E tá saindo informações aí que o Vasco já vem fazendo planejamentos para a próxima temporada. Jogadores começaram já a ser especulado, né? E é o caso do meio-campista barra segundo volante ali, Matias Villasanti. Trouxe para vocês ontem que o Richarlison já entrou na mira para a próxima temporada. É um jogador que quer muito jogar a próxima Copa do Mundo e tem o desejo de retornar ao Brasil. E já disse que é torcedor do Vasco. Então, assim, o Vasco vai aproveitar, né, sobre a questão do jogador, desse desejo, né, que o atleta tem de jogar no Vasco, para formalizar uma proposta. E o Matias Villasanti também vem logo em seguida. Então, assim, são dois nomes muito fortes que o Vasco está tentando contratar. Por isso que eu sempre peço para vocês se inscrevam no canal, porque aqui é só conteúdo de qualidade. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham, né, de ver esses dois jogadores com a camisa do Gigante da Colina. Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês, é muito importante. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. O sentimento jamais pode parar. Fiquem com Deus e até a próxima!